Vocês sejam bem-vindos no nome do Senhor. Se você não possui uma igreja, a Igreja Batista Bethesda está de braços abertos para ser uma família para você que está nos visitando pela primeira vez. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre um tema muito importante. Algo que eu tenho vivido, algo que muita gente tem vivido nessa igreja. Eu quero falar sobre esse tema, até o fim. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 1. João, capítulo 13, o versículo 1. Todo mundo achou? Diz assim João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos e fazer uma oração rápida. Senhor, nós oramos mais uma vez e pedimos a Ti, Deus, a Tua manifestação nessa noite. Manifesta, Espírito Santo, a Tua presença nesse lugar. Manifesta sobre nós, fala conosco aquilo que o Senhor quer falar. Que todo o desejo do Senhor seja cumprido nesta noite, para esta igreja, para cada pessoa que aqui se encontra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos começando o ano nem começou direito, né? Estamos aí em janeiro, e eu creio que muitos aqui têm dificuldades em terminar aquilo que foi começado. Por exemplo, tem gente que tem dificuldades de começar um desafio, tem gente que tem de terminar, né? Dificuldades de terminar algo começado, um desafio, um curso, um regime, um compromisso, gente que não consegue terminar, sei lá, um pacto, um desentendimento que aconteceu, você tem dificuldades de acertar isso, pode ser talvez uma tarefa, enfim, nós temos dificuldades de terminar as coisas que nós começamos. E nesse ano eu acredito que você iniciou muitas coisas, ou no ano passado você iniciou muitas coisas, as quais você tem muita dificuldade de terminar. E talvez essa dificuldade em terminar as coisas que você inicia na sua vida é o que mais tem emperrado a sua caminhada com Deus. O que nos impede de avançarmos no nosso relacionamento com Deus é essa tendência que nós temos de não terminar as coisas que nós começamos. Há muita gente que entrou em 2016 com fôlego total. Não, esse vai ser o ano que eu vou terminar a faculdade, eu tranquei um monte de vez, esse é o ano que eu vou casar nesse ano. Tem gente que está noivo aí falando isso. Aí o cara nunca consegue se casar. Esse é o ano que eu vou arrumar alguém que vai ser a pessoa da minha vida, e entra ano, sai ano, e nada acontece. Você não consegue terminar as coisas que você iniciou. E nós vivemos numa época, preste atenção, onde o compromisso, que é o quê? É começar algo, é se comprometer com algo e terminar algo. Compromisso é isso. É um processo onde nós começamos algo e nós nos esforçamos de tal forma que nós vamos até o fim para terminar. Compromisso não está mais em moda, saiu de moda, está fora de moda. Vivemos numa época, numa sociedade, nós somos essa sociedade que não gostamos de compromisso. Nós não queremos nos envolver em compromisso, sejam quais forem. Nós não gostamos de compromisso. E essa é a cultura da época. Você liga a TV, você vai ver o que é passado na televisão, as novelas da Rede Globo. A ideia que se passa nas novelas da Rede Globo essa é a seguinte ideia: que você não precisa ter compromissos na vida para ser uma pessoa feliz. Você não precisa se comprometer com nada para ser feliz. O que importa é viver a vida. O que importa é viver o hoje. O que importa é se alegrar. O que importa é ter experiências boas, experiências que vão fazer você sentir vivo. E por isso tem muita gente aí tomando decisões, abandonando coisas que não deveriam abandonar, porque, enfim, estão vivendo o espírito da época, que é o espírito... Qual é o espírito da época? Que não é o espírito com um demônio, uma entidade, mas o espírito da época é essa forma de pensamento,
que diz que nós não precisamos de compromisso para sermos pessoas felizes, não precisamos de compromissos para nos tornarmos pessoas bem-sucedidas, não precisamos de compromisso para, enfim, realizarmos o desejo de Deus para as nossas vidas aqui nessa terra. E o versículo que nós lemos aqui, João capítulo 13, versículo 1, é um versículo muito interessante, é a base para nós irmos até o fim em todos os nossos compromissos. João capítulo 13, versículo 1, se inicia dizendo assim, o apóstolo João diz: Jesus, antes da festa da Páscoa, sabendo para onde iria, ou seja, Cristo Jesus sabia que iria morrer. Nós celebramos a ceia agora há pouco. E Jesus sabia que iria morrer, que iria para a cruz, que iria sofrer, que seria açoitado, que enfrentaria a ira do próprio Deus, que carregaria nos seus ombros o pecado de toda a humanidade. Cristo Jesus, sabendo que iria enfrentar tudo isso, que voltaria para o Pai, Ele amou aqueles que Deus havia colocado nas suas mãos e os amou até o fim. Ou seja, esse versículo de João capítulo 13, versículo 1, diz que Jesus, por mim e por você, Ele foi até o fim. Jesus foi até o fim da sua missão. E para imaginar aqui, eu estava lendo esse texto. Imagina se Jesus teve uma missão. Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Ele se tornou um ser humano como nós, nasceu do ventre de uma mulher. Maria foi uma criança, foi um bebê como qualquer outro. Jesus foi um adolescente como qualquer outro, com inclinações, com desejos, com tentações. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele foi tentado por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi um adolescente normal, Jesus foi um jovem normal, morreu jovem. Mas Jesus, como qualquer ser humano normal, embora sendo Deus, Ele teve uma missão dada por Deus, assim como você e eu temos uma missão que Deus nos deu, para ser cumprida na terra. Você não está de passagem nessa terra, você não está aqui para casar, ter filho, fazer faculdade, comprar carro, enfim, ter experiências legais, morrer e depois ir para o céu. Muito mais do que isso, Deus tem algo muito maior do que isso. Deus tem uma missão para você. Isso parece algo muito simples, mas é algo que as pessoas não compreendem. Deus tem uma missão para você nessa terra. Você não está aqui de passagem, estou passando por aqui, enfim, só passando por aqui, não. Deus tem uma missão para você realizar. E eu digo assim, essa missão que Deus tem, eu vou falar a verdade, Deus tem uma missão que está expressa na Bíblia. Que você se torne semelhante a Jesus, que você alcance as pessoas para Ele, que você faça discípulos, que você dê glórias ao nome dEle, que você se relacione com Ele, um monte de coisa. Mas a missão que Deus tem especificamente para mim não é a mesma missão que Ele tem especificamente para o Alexandre que está aqui à minha frente. A mesma missão que Deus tem para o Alexandre não é a missão que Ele tem para você que está sentado nesse auditório que veio aqui nos visitar. Deus tem uma missão para nós, mas Ele tem algo específico para realizar através da sua vida nessa terra. E Jesus, como nós, como qualquer ser humano, tinha uma missão a ser realizada. Imagine se Jesus não fosse até o fim. Imagine se Jesus fracassasse. Imagine se Jesus, por causa das lutas que Ele enfrentou, e foram muitas as lutas que Jesus enfrentou. Imagine se Jesus, por causa das tentações que Ele passou por muitas tentações. Imagine Jesus, se por causa dos sofrimentos e das perdas que Ele teve que enfrentar, e Ele enfrentou muitas perdas, se Ele tivesse desistido, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui cantando, lendo a Bíblia, recebendo perdão e graça. Nós não estaríamos aqui. A história da salvação seria outra. A salvação não teria chegado até nós. Mas a Bíblia diz, em João capítulo 13, versículo 1, que Jesus, a missão dele, a principal missão dele era salvar a humanidade. Ele nos salvou. Mas dentro dessa missão, havia algo também que Jesus tinha que fazer. A missão de Jesus era chamar um grupo de discípulos, prepará-los para alcançar a humanidade. E Jesus, o papel de Jesus, a missão dele era amar esses discípulos até o fim, e Ele amou até o fim. Jesus concretizou a sua missão até o fim. E esse versículo é a base para nós irmos até o fim todos os nossos compromissos. A razão de você não ser uma pessoa plena, olha aqui para mim, é porque você não tem ido até o fim. A razão de você não ser uma pessoa realizada, não é por causa de dinheiro, não. Então dá dinheiro, coloca dinheiro na minha conta que eu vou ser mal realizado na França. Na França não, né, que tem bomba lá. Você mal realizado em Dubai. Tá, mas você não vai ser plenamente feliz. Plenamente realizado. Não é dinheiro. Não tem a ver com coisas que a gente conquista. Não tem a ver com isso.
Ser realizado, sentir pleno, tem a ver com ir até o fim, cumprir a missão que Deus nos deu nessa terra. Não existe nada mais trágico do que pessoas que não estão cumprindo a missão que Deus lhe deu nessa terra. Gente que está vivendo fora da missão de Deus. Deus tem uma missão para você, Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para todos. A missão de Deus para uma pessoa diferencia-se da missão de Deus para outra pessoa. E tem gente que não está vivendo dentro da missão de Deus, não está indo até o fim e está vivendo uma vida, me desculpe falar, paupérrima, miserável, existencialmente miserável. Não é o propósito de Deus para nós. Deus não quer isso. Ele quer que você, assim como Ele, vá até o fim. Jesus amou-os até o fim. Jesus cumpriu a sua missão, foi até o fim. De todos os seus compromissos, Ele foi até o fim. Jesus tinha essa missão e cumpriu. E o que eu quero dizer para você é que nós precisamos cumprir a nossa missão aqui, como igreja e como pessoas. E Deus tem falado muito sobre esse tema no meu coração, tem falado muito sobre esse tema no coração do Live, que são os jovens, os adolescentes dessa igreja. Deus tem ministrado isso em nós, e isso é algo que está se expandindo para a igreja toda. Não é raro você avistar lá no Facebook de muitos jovens a seguinte frase: até o fim. Isso não é clichê, não, é até o fim, porque Deus ministrou isso nos nossos corações. A nossa juventude está unida, isso tem que passar para a igreja como um todo. A igreja toda precisa estar unida, os adultos precisam estar unidos, a igreja como um todo precisa estar unida e queimando diante de Jesus. Foi ministrado isso nos nossos corações, que nós precisamos ir até o fim, que Deus tem uma missão para Piracicaba, Deus tem uma missão para Bethesda, não é só para os jovens da igreja, mas para os adultos, para as crianças, para os casais, para alcançar essa cidade. O Live está fazendo a parte dele, os adultos dessa igreja precisam fazer a parte, estão fazendo, os idosos precisam fazer a sua parte, as crianças, enfim, nós precisamos nos unir, ir até o fim, e essa tem sido uma frase, algo que Deus tem ministrado nos nossos corações, que tem feito a diferença, que tem feito nós fazermos coisas de louco, aí para a vigília de madrugada, 6 horas da manhã, outros vão trabalhar, voltam, vão para o culto, de madrugada vai evangelizar na balada, a gente volta às 5 horas da manhã, e nós estamos aí servindo, porque nós entendemos isso, que precisamos ir até o fim, que Deus nos chamou para fazer como Jesus fez, ir até o fim pelos perdidos, ir até o fim pelas pessoas da nossa igreja, ir até o fim na missão, pela missão que Deus nos deu, que é alcançar Piracicaba para Jesus através das células. E Deus quer ministrar isso no seu coração nessa noite. Eu acredito que existam pelo menos 3 áreas nas quais precisamos ir até o fim. E eu orei muito nessa tarde, orei muito nessa semana, oramos na vigília, e eu creio que Deus vai fazer algo aqui, não porque eu estou pregando, ou porque tem uma nova revelação, ou porque tem algo que você nunca ouviu, mas porque eu creio que Deus vai fazer, porque a palavra dele é poderosa, e tem muita gente aqui que precisa ouvir isso. 3 áreas nas quais precisamos ir até o fim, para cumprirmos a nossa missão, para sermos realizados, para sermos plenos em Jesus. A primeira área, quais são essas áreas? A primeira área é essa: em nosso relacionamento com Deus. Precisamos ir até o fim no nosso relacionamento com Ele. Esse é o primeiro ponto da nossa missão aqui na terra. Nós somos criados para glorificar a Deus. Essa foi uma pergunta feita há muitos anos para os teólogos. O Catecismo de Westminster reuniu-se todos os teólogos, grandes teólogos do mundo, e eles começaram a formular respostas bíblicas para as grandes questões. E uma das perguntas que foram feitas qual é o propósito último do homem? E eles chegaram à seguinte conclusão, através da Bíblia, dos textos bíblicos, que o propósito último do homem, o homem existe, você está aqui na terra para glorificar a Deus e gozar da sua presença, para glorificar a Deus, para que as pessoas olhem para você, enxerguem Deus, e para que tenha prazer na sua presença. Esse é o primeiro ponto do cumprimento da nossa missão aqui na terra, glorificar a Deus. Mas olha aqui para mim, nós só glorificamos a Deus quando nós nos relacionamos corretamente com Ele. Quando nós nos relacionamos corretamente com Deus, nós cumprimos o nosso propósito aqui na terra. Olha o que a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo.
Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de primavera que regam a terra. Um versículo que Deus tem colocado no meu coração. Esse versículo não tem saído da minha mente, não tem saído do meu coração. Esse versículo é um chamado para todos nós. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Não há ninguém aqui nessa noite, independente se você é pastor, pastora, sei lá o que você é, missionário, quantos anos de igreja você tenha, quantas pessoas você levou a Jesus, quantos livros você leu, ninguém aqui pode dizer que conhece Deus plenamente. Porque o chamado de Deus é para nós conhecermos a Ele todos os dias, a cada minuto das nossas vidas conhecermos a Deus. Porque olha só o que diz Oséias, conheçamos o Senhor. Está falando isso para Israel, que era o povo de Deus, o povo que sabia tudo da lei. Conheçamos a Deus, vamos nos esforçar para conhecê-lo, porque esse é o propósito de Deus. E esforçar-se por conhecer a Deus é ir até o fim. É falar, peraí, eu tomei uma decisão por Jesus um dia eu entreguei minha vida para Ele, um dia eu fiz uma oração, um dia eu disse para Deus que Ele poderia entrar no meu coração, que Ele poderia fazer da minha vida o que Ele quisesse, que eu o reconhecia como o único Senhor e Salvador da minha vida. Então, conhecer o Senhor e se esforçar por conhecê-lo é dizer assim, dizer assim para si mesmo, dizer assim para os outros, dizer assim para Deus, dizer assim para os demônios, eu vou até o fim com Deus, eu não vou abandonar meu relacionamento com Deus por qualquer coisa não. Não vai ser morte de pessoas, como nós cantamos, nem a morte, nem a vida, nem principados e potestades poderão me afastar de ti. Não vai ser morte, não vai ser término de relacionamento, não vai ser alguma coisa que não deu certo na minha vida, não vai ser a perda de alguém, nada vai me afastar, nada vai me impedir de ir até o fim com Deus. Porque Jesus foi até o fim por mim, me amou até o fim, morrendo na cruz por mim. Então essa é a primeira coisa, a primeira área na qual nós precisamos decidir nessa noite, ir até o fim, no nosso relacionamento com Deus. Olha aqui para mim, deixa as crianças, deixa elas, olha aqui. Muita gente nessa noite está abandonando o relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus não está ligado ao fato de você vir na igreja. É óbvio que eu vou falar algo para você muito simples, tá? Quem está ligadão em Deus, está ligadão na igreja. Não tem um crente ligadão em Deus que não está ligado na igreja. Não existe isso, está na Bíblia. Está na Bíblia, está na realidade. Olha para um cara cheio de Deus, é uma pessoa apaixonada pela igreja. Não fala mal da sua igreja, porque está ligado em Deus, tem temor, é a noiva de Cristo. Só que também nem todos que estão na igreja estão ligadões com Deus. Entendeu? Todo que está ligado com Deus, está ligado na igreja. Mas nem todo que está vindo na igreja, está ligado com Deus. Mas tem muita gente que está abandonando o relacionamento com Deus, mesmo estando dentro da igreja. Não está indo até o fim no relacionamento com Deus. O problema seu não é célula. O seu problema não é a igreja. O seu problema não é os líderes. O seu problema não é não sei o quê. O seu problema é Deus, cara. Seu relacionamento com Deus. Você não está indo até o fim. Você não está se esforçando em conhecer o Senhor. Você não está conhecendo a Deus. Você conhece a Deus todos os dias? Essa é uma pergunta para você pensar, simples, mas pode mudar a sua vida. Todos os dias da sua vida você tem que conhecer algo de Deus, um pedaço de Deus, uma parte de Deus, ler um texto da Bíblia, ouvir uma canção, orar, ver Deus falar com você, ir para uma vigília de oração, ir para uma reunião de oração, ter um contato com Deus, ler um livro, ser impactado pela presença dEle. Olha, nesse domingo eu aprendi algo de Deus, estava aconselhando alguém, eu aprendi algo de Deus, estava lendo a Bíblia, eu aprendi algo de Deus, estava me humilhando. Mas há pessoas aqui que faz muito tempo que não conhecem nada de Deus. Você só ouve Deus, só ouve falar de Deus, mas não conhece a Deus por experiência. E você conhece a Deus é por experiência, não é por palavras, não é por filosofias, não é por teologias. Você conhece a Deus na prática, experimentando Ele, andando com Ele. Mas há muita gente que está abandonando o relacionamento com Deus, não está indo até o fim. Não está indo até o fim. E sabe qual é o problema? É que de domingo a domingo, nos templos evangélicos do nosso Brasil, muita gente toma a maior de todas as decisões das suas vidas. Vão à frente e dizem, olha, eu quero seguir Jesus. Eu me entrego a Ele. Mas essa decisão é abandonada, é esfriada por qualquer circunstância adversa.
Deus é deixado por namorada, por emprego. Eu vejo gente deixar Deus por causa de morte, falta de dinheiro, enfermidade, divórcio, desemprego, enfim, as pessoas vão deixando Deus de lado. Alguém quando deixa a igreja, uma pessoa quando deixa a igreja, ela já deixou Deus muito tempo. Você sabia disso? Quando você vê, o fulano saiu da igreja lá, no fundo ele já abandonou Deus faz tempo. A igreja é ponta do iceberg. É sintomático, a causa é outra. Ele já abandonou o relacionamento com Deus faz tempo. E nós precisamos nessa noite, olha aqui, ir até o fim. O Espírito Santo de Deus ministrou isso no meu coração. Nessa noite tem um monte de gente pensando em abandonar tudo. Gente que está falando, não vou mais seguir Deus não. Eu vou seguir Deus, mas não vou ser como quente não. Não vou ser, enfim, não vou ser fanático não. Eu vou seguir a Deus, vou no culto, mas eu estou de boa, estou tranquilo. Está desistindo do relacionamento com Deus. Não tem como você se relacionar com Deus e ser de boa. Sou de boa, estou de boa, não quero me envolver com célula. Estou de boa, não quero me envolver com oração. Estou de boa, eu quero ficar na minha. Não tem como, é impossível. Não dá para se relacionar com Deus ficando de boa. Não dá. Olha aqui para mim, você está abandonando seu relacionamento com Deus, não está indo até o fim. Você precisa ir até o fim. Você que está visitando uma multidão aqui, eu já estou meio cegueta, nem enxergo direito muitos ossos. Talvez você é desviado do caminho do Senhor. Não abandona não, meu querido. Vai até o fim. Hoje é o dia de você voltar, se arrepender diante dele. Nós precisamos ir até o fim no nosso relacionamento com Deus. Sabe que esses tempos atrás me chegou um vídeo de uma menina, uma jovem, 19, 20 anos, evangélica, que ela foi fazer o exame do Enem. E essa menina, evangélica, crente, no dia do exame, no domingo, ela estava com seus pais orando para ser aprovada no exame. Orando. E nesse negócio de orar com os pais, ela perdeu a hora. O pai dela levou ela de carro, chegou. Está na internet esse vídeo, tá? E os portões se fecharam, e quando se fecha mesmo, ninguém entra. Quem faz Enem sabe. E essa menina, deu um show de histeria. Mas de histeria mesmo, parecia que estava morrendo alguém. E ela gritava e chorava. Parecia que ela ia morrer, desesperada da alma. A alma desesperada, mas de gritar, parecia que uma tragédia havia acontecido. E ela caiu e gritava, e cadê Deus? Onde Deus foi parar? E ninguém segurava a menina, e todo mundo acalmando ela. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Pessoas que estão vivendo um relacionamento com Deus muito fraco. Muito fraco. Nós precisamos ir até o fim no relacionamento com Deus, mas para isso precisamos ter um relacionamento com Deus. E esse é o retrato da maioria dos cristãos evangélicos hoje. É gente que quando enfrenta a desgraça, acaba. Não tem chão. Não tem propósito. Acabou. Perdeu a namorada, acabou. Desemprego, acabou. Morreu alguém, acabou. Deus, cadê? Onde você foi parar? Cadê você? Deus me abandonou. Deus não quer saber de mim. Hoje é dia de acertar o relacionamento com Deus. Fala, Deus, eu não tenho um relacionamento com o Senhor não. Eu preciso ter um relacionamento com o Senhor de verdade. Eu preciso me esforçar para conhecer o Senhor. E eu preciso ir até o fim no meu relacionamento com o Senhor. A exemplo dessa garota que está na internet, o vídeo dela está veiculado na internet. Há muitos aqui que são iguaizinhos. Basta acontecer uma desgraça para você se esfriar. Você está cantando, avivado, louvando, apaixonado. Aleluia, glória a Deus. Acontece uma desgraça, cadê você? Acontece algo, onde você está? Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo morreu, perdeu pessoas, perdeu amigos. Jesus Cristo foi acusado, foi injustiçado, mas ele foi até o fim. Essa é a primeira área, nosso relacionamento com Deus. Hoje é dia de voltar-se para Deus. Hoje é dia de fazer uma reflexão e acertar com Deus. A segunda área é essa, simples, mas tem muita gente aqui amarrada com isso.
Precisamos ir até o fim. Isso serve para casados, isso serve para noivos que vão se casar, isso serve para crianças que um dia vão se casar, adolescentes, porque um dia você vai se casar, você tem que ouvir agora. Em nosso casamento. Precisamos ir até o fim em nosso casamento. Em nosso casamento. A missão de cada um de nós aqui na terra passa pelo casamento. Sabia disso? Existem poucas pessoas, presta atenção, poucas escolhidas por Deus, poucas, que possuem um dom chamado de dom do celibato. Pouquíssimas pessoas. O dom do celibato é um dom dado por Deus. É um dom dado por Deus, não é o que é. Olha aqui, eu não estou criticando, não quero criticar ninguém que venha da igreja católica, eu não quero criticar religião nenhuma, eu quero falar de Jesus. Mas eu preciso dizer algo que você vai entender o que eu estou falando. Esse dom não é o que a igreja católica como instituição impõe sobre os seus ministros religiosos. Eles não podem se casar. A maioria daqueles homens não tem esse dom. E eles sofrem como seres humanos normais. O celibato é um dom que Deus dá para algumas pessoas que elas conseguem ficar sem se casar para servir a obra de Deus. Normalmente são pessoas, alguns pastores, missionários, pessoas que estão ligadas à obra de Deus. Mas isso é pouquíssimas pessoas com um propósito espiritual. Mas o propósito de Deus para cada ser humano é o casamento. O propósito de Deus para você, a sua missão na terra passa pelo casamento. Jovem, você que não quer casar, meus pais se separaram, sempre foi um lixo o relacionamento deles, não quero me casar. Passa pelo casamento, vai ser mais lixo ainda se você ficar desse jeito. Nós só podemos, olha aqui, sermos homens e mulheres plenos mesmo. É lógico que Jesus que nos enche, mas você vai se sentir completo, pleno. O dia que você, lógico, você tem que ter Jesus, mas o dia que você se casar. O dia que você estiver casado. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só, por isso ele cria Eva, por isso ele une os dois, porque tem a ver com o casamento. Como disse o Tim Keller, um grande pensador cristão, pastor, teólogo, olha o que ele diz: em vários sentidos, porém, a união conjugal é singular e constitui a relação mais profunda que pode existir entre dois seres humanos. Sabe qual é a relação mais profunda que existe entre dois seres humanos? Não é amizade, não é um namorico de um menino para uma menina, mas é o casamento. É o casamento. É a relação mais profunda entre duas pessoas. Por isso que Cristo Jesus, ao falar da sua relação com a igreja, compara ao casamento. Ele diz que a igreja é noiva, ele é o noivo, e que ele se casará com a igreja, porque ele usa isso como metáfora, porque o casamento é a relação mais profunda entre duas pessoas, de sexos opostos, óbvio, diga-se de passagem. Mas infelizmente, meus queridos, casamento, você sabe, que essa instituição de Deus está sendo atacada a cada dia. Segundo o IBGE, em 2012 foram 341 mil divórcios no Brasil. Dados do IBGE de 2007 asseguram que de cada 4 casamentos, um é desfeito. Esses dados ainda são atuais. E o que mais nos deveria alarmar nessa história toda de pessoas se divorciando é a seguinte questão: os índices de divórcios entre cristãos é compatível com os índices de divórcio entre não cristãos. Os crentes estão se separando da mesma forma como os não crentes. Antigamente os crentes se separavam raramente. Hoje os crentes evangélicos estão se separando na mesma proporção que os não crentes. Casou, não deu certo, tretou, brigou, separa. Casou, aconteceu alguma coisa, separa, advogado, vamos separar. E tem um monte de casal aqui pensando em separar. Tem um monte de casal aqui que já está separado dentro da mesma casa. Você mora na mesma casa, não tem relação sexual com sua esposa. Você mora na mesma casa, mas vocês não se falam, não sabem se falar como dois seres humanos. Gente, espiritual isso, a relação mais profunda que pode existir entre dois seres humanos. E existem casais que se tratam como pior que porcos, que animais, gritando uns com os outros, brigando uns com os outros. Homens que falam: ô jumenta, traz copo da água. Mulheres que falam: ô cavalo. Mulheres que humilham seus maridos: tá gordinho, hein? Que barriguinha, hein?
humilhando o marido, homens que humilham suas mulheres. Sai daí, gorducha, não sei o quê, olha o seu cabelo, parece uma crina de cavalo. Você dá risada, né? É trágico. É trágico. É trágico. Deus deu essa palavra no meu coração. É trágico. E tem gente assim. Não está indo até o fim no casamento. E o casamento é uma aliança eterna. É uma aliança eterna. E o casamento é uma aliança entre duas pessoas com Deus. Eterna. Que não pode ser maculada. Que não pode ser deixada de lado. Há muitos casais que estão pensando em se separar nessa noite. Outros que não estão falando em separação, mas estão vivendo vidas de pessoas separadas. Gente que não está vivendo uma relação profunda. E olha aqui para mim, no nome de Jesus. Você que está pensando em largar da sua mulher, do seu marido. Você que se sente, talvez nem está falando de largar, mas você está tão triste com o seu casamento. Um dia, perante um ministro religioso, seja um padre, um pastor, um rabino, sei lá, ou diante de um juiz, você fez os votos matrimoniais. Eu decido, prometo ficar com ela, aceito como minha legítima esposa, na tristeza e na alegria, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. E os votos aí? Aí tem aqueles que fazem aqueles votos bem bíblicos, né? Onde morreres, morrerei, o teu Deus será meu Deus. Olha aqui, os votos matrimoniais não são feitos de um cônjuge para o outro. Os votos matrimoniais são feitos perante Deus. Perante Deus. Mas tem gente aqui, casais estão desistindo faz tempo. Você desistiu da sua esposa, embora você nunca falou de divórcio. Você desistiu do seu esposo, embora você nunca tenha tocado nesse assunto. E hoje é o dia, o Espírito Santo quer tratar a Igreja Batista Bethesda, mas não tem como tratar a Igreja Batista Bethesda sem tratar casamento. Não tem como falar de expandir células se os casamentos estão todos lascados. Não tem como falar sobre santidade, alcançar Piracicaba, se casamentos estão feridos, machucados, se há adultérios, se há coisas erradas acontecendo. Não tem como o Espírito de Deus ministrar nessa igreja. E enquanto isso não for acertado, enquanto os casais não acertarem isso, não tem como. E Deus me trouxe nessa noite para dizer assim para você: você precisa ir até o fim com a sua esposa. Ah, mas o amor que eu tinha por ela foi embora. Sabe que eu estava lendo algo essas semanas que passaram? É um pensamento de um escritor muito famoso, C.S. Lewis. Homem de Deus, o maior romancista cristão do século passado. Ele disse algo: que quando nós insistimos, por meio do compromisso, em ir até o fim com pessoas desagradáveis. Talvez sua esposa é desagradável para você, seu esposo. Sabe o que acontece? Nós passamos a ter um interesse por essa pessoa. Deus quer mudar seu casamento nessa noite. E essa primeira decisão: Deus, eu quero ir até o fim, porque eu fiz um voto, fiz um pacto diante de Ti, que eu iria até o fim. Eu iria até o fim, e eu vou até o fim. Isso tem a ver com a missão de Deus para você nessa terra. Isso tem a ver com o que Deus quer fazer nessa igreja. Casais que se acertem, que haja respeito, que haja perdão, que haja amor, que haja contribuição de um para com o outro, para que ambos cresçam no Senhor. Olha aqui, mulheres. O seu papel como mulher, sabe qual é? Ser submissa. Ser submissa. O seu papel como mulher é, sabe qual? Principal. Contribuir para que seu marido cresça com Deus. Homens, o nosso papel como homens casados, sabe qual que é? O nosso papel bíblico, teologicamente falando, é contribuir para que as nossas esposas cresçam com o Senhor. Se a sua esposa não tem crescido com o Senhor, você tem sido um péssimo marido. Se o seu esposo não tem crescido com o Senhor, se você não tem contribuído no ministério dele, você tem sido uma péssima esposa. E hoje é o dia de Deus tratar isso. Hoje é o dia de Deus tratar isso. E tem uma frase que eu quero deixar para você, do Charles Swindoll. Você que desencantou-se da sua esposa e do seu esposo. Deixa a toalha na cama, não sei o quê. Coisa pequena que vai gastando. Olha o que diz:
Casamento é menos sobre encontrar a pessoa certa e mais sobre se tornar a pessoa certa. Se torne a pessoa certa. Não desista do seu marido. Meu marido não quer saber de Deus. Seja a pessoa certa. Minha mulher não quer saber de Deus. Seja o homem certo. Seja o homem temente. Você vai ver o que Deus vai fazer na vida dela. Deus vai fazer coisas na vida dela que você nem imagina. Para homens aqui nessa noite que estão vivendo de forma errada, Deus quer tratar aqui. Gente que está adulterando com os olhos. Gente que não respeita. Mulheres que não respeitam o marido. Olha essa frase. Olha esse versículo. O Senhor é testemunha entre você e a mulher de sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não troque a sua mulher por uma mocinha novinha, bonitinha. Para com isso. No nome de Jesus. Em último lugar, uma área que nós precisamos ir até o fim é essa. Em nosso compromisso com a igreja. Em nosso compromisso com a igreja santa de Jesus. Eu não sei se você se deparou com isso, mas Jesus amou a igreja a ponto de se entregar por ela. É muito interessante, né? Você não acha que é muito interessante isso? Que ele morreu pela igreja? Mas em dias atuais nós começamos a encontrar opositores da igreja. Gente que diz assim, ó, igreja não é tudo coisa dos homens, igreja é uma invenção humana, igreja é algo para trancafiar os homens, igreja não é algo de Deus não, igreja sou eu sou igreja na minha casa, lendo a Bíblia na minha casa, e hoje tem 10 milhões de pessoas que, segundo o IBGE, são as pessoas chamadas de os neo-evangélicos, aqueles que são adeptos da igreja, chamada informal, a neo-igreja. 10 milhões de pessoas que não vão na igreja. Esses dias encontrei um cara na Praça José Bonifácio. Fui lá fazer um depósito bancário, naquelas barraquinhas de correntinha, de não sei o quê. Parei ali, esperando alguém. Comecei a conversar com o cara. Aí ele falou, falei, tem alguma coisa de cruz aí? Ia comprar um adereço de cruz. Aí ele começou, cruz, não sei o quê, porque Jesus. Aí eu falei, você é cristão? Eu sou, mas eu não vou na igreja. Como assim? Não, porque a gente se reúne, assim, o Espírito sopra, a gente vai nas casas e se reúne. Aí eu falei, interessante, eu fui só perguntando, só falando, é verdade, como é que funciona? Não, é assim, a gente se reúne, tem algum líder? Não, que líder, o quê? Pastor, que negócio é esse? Somos todos iguais. Aí eu falei, legal, eu falei, como que funciona? Como que vocês fazem para reunir? Não, o Espírito sopra. Eu falei, não, mas peraí. Eu falei, mas lá em Atos... nem falei que eu era, que não era. Lá em Atos fala que havia hierarquia na igreja, tinha líderes, tinha, enfim, em Timóteo fala que tinha bispos, presbíteros. Mas Deus, começou a engasgar. Aí eu comecei a falar com ele, né, e tal. Aí ele, não, mas um dia vai ter líder, um dia a gente já está vendo que está começando a ficar assim. O diálogo foi mais longo, não vou contar tudo aqui para não perder o tempo. Gente, não existe igreja informal. Existe igreja. E a igreja, ela é assim. A igreja que existe é essa. A igreja que amamos é tão falha quanto nós. Mas ainda é a noiva de Cristo. Eu também não posso tanto ter um alicerce sem uma casa, ou uma cabeça sem um corpo, quanto menosprezar a noiva que meu Salvador ama. A igreja é isso. Ela é falha, tem pecador, você é o pecador. É incrível gente julgadora que tem. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Gente que julga, fica olhando, pastor, nossa, não sei o quê. Porque o fulano lá está cantando, o fulano está tocando, o outro está no computador, o outro não sei. Misericórdia, Jesus, misericórdia. A igreja é a comunhão dos pecadores, é só gente pecadora, você tem um monte de pecado. Mas aqui tem gente mestre em julgar os outros, em apontar pecado, em achar pecado. É incrível quando pessoas são surpreendidas em pecados e elas são tão hábeis para apontar pecados. Isso é igreja, gente. Isso aqui é igreja. Mas tem, olha aqui, pessoas que não estão indo até o fim no relacionamento com a igreja. Tem pessoas que não estão indo até o fim no seu relacionamento com a igreja. Eu falei dos descomprometidos com a igreja. No contraponto, olha aqui para mim, daqueles que se descomprometeram com a igreja, abandonando-a por completo, ao grupo daqueles que trocam de igreja como quem troca de meia. E a verdade, essa é a maior verdade hoje.
Esse é o maior grupo hoje. Gente que não leva a membresia da igreja a sério. Antigamente, na época da minha mãe deve estar aqui nesse auditório. Cara, eu falo bem da minha mãe porque ela é uma mulher de Deus. Um exemplo para mim, para os meus irmãos. E para quem conhece ela. Minha mãe é crente há muito tempo. Na época da minha mãe, quando ela se converteu, quando a minha avó a levava para a igreja, uma pessoa não trocava de igreja. A minha mãe tem um irmão, meu tio, Osvaldo, é um batistão de Deus, o homem. Tradicional, mas é de Deus, lê a Bíblia, fala de Jesus, homem de Deus santo. Ele é um homem que está na mesma igreja há quase 40 anos. É incrível, na mesma igrejinha, ele vai, frequenta, participa, serve há quase 40 anos. Por quê? Porque antigamente as pessoas não trocavam de igreja, porque elas entendiam que igreja é igual casamento. Você não vai trocando de mulher aí, que negócio é esse? Roberto Justus? Troca de uma, troca com outra, troca com outro. Hoje está um troca-troca de esposa, de marido. Igreja também, meu querido, não é para você ficar trocando não, é espiritual, é igual um casamento. É uma relação eterna. Antigamente, na época da minha mãe, as pessoas trocavam de igreja por duas razões. Morte, ela morria, ela não ia mais na igreja. Ela morria, não tinha como mais ir na igreja. Ou por mudança geográfica. Ah, mudei de cidade. Ah, não dá para ir mais em Piracicaba, então vou procurar uma igreja lá. Mas a minha igreja continua sendo essa. Ou porque mudava de estado. Ah, estou indo lá na igreja em Minas, mas a minha igreja do coração é aquela. Mas eu estou indo em Minas porque eu tive que mudar. Hoje não. As pessoas trocam de igreja na mesma cidade. Troca de uma, troca com outra, troca com outra. Ah, não fui naquela porque ela louvor não é legal. Ah, não fui naquela lá porque o ministério infantil daquela não é legal. Ah, eu não fui naquela porque não gostei do pastor não. Ele fala mesmo, na cara. Eu prefiro um pastor que me massageie. Você quer massagear, vai para a clínica de massageamento. Ah, não vou lá porque é no clube. Tá cheio de demônio aqui. Teve show de funk do MC Coringa. As pessoas trocam de igreja. Trocam de igreja como se troca de meia. Olha aqui, para terminar isso. Depois do casamento, a aliança mais séria e profunda que nós temos é com a igreja. É com a igreja. Não é com o trabalho, é com a igreja. Não é com seus amigos, é com a igreja. Não é com a faculdade, com seus sonhos, com seus projetos, seja lá com o que for, é com a igreja. Porque Cristo morreu por ela. E nós precisamos ir até o fim. Há crentes aqui que estão a 10 por hora. Você só vem no culto, esquenta banco e vai embora. Para com isso. Deus te chamou para algo maior do que ficar esquentando o banco. Ele te chamou para servir, Ele te chamou para se envolver, Ele te chamou para ir até os perdidos, Ele te chamou para pastorear as pessoas. Para com isso. Você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida na terra. Nós precisamos ir até o fim com a Betesda. Quando eu digo igreja é Betesda, você veio para essa igreja. Ir até o fim com a nossa igreja tem a ver com duas coisas. Primeiro, tem a ver com ir até o fim. Presta atenção. Deus colocou isso no meu coração, eu falei, eu vou falar. Eu tenho coragem de falar isso aqui. Tem a ver com ir até o fim com os pastores que Deus estabeleceu sobre ela. Olha aqui, isso é bíblico. Deus chamou você para ir até o fim pela Betesda. Se você está visitando, essa igreja está de braços abertos para você. Se você vem de outra igreja evangélica, você precisa avaliar a sua vida, se Deus está te trazendo para essa igreja. Se nós quiséssemos todo mundo lotando, eu ia falar, vem mesmo, vamos pescar. Uma coisa que você nunca vai ver no pastor Ricardo, em mim, é a gente pescando ovelha. Nunca pescamos ninguém. Vem para a minha igreja. Olha que se a gente fizesse assim, ó, viria um monte. Porque a gente entende que igreja é sério. Igreja não é encher lugar. Igreja é compromisso com Deus. Então se você está vindo de outra igreja, seja bem-vindo ao nosso culto. Deus abençoe. Mas você tem que avaliar. Se você está vindo de outra igreja, era para você estar na sua igreja. Agora, se você está vindo aqui porque Deus está te trazendo, amém. Deus está me trazendo para essa igreja, Deus falou comigo, eu orei, jejuei e Deus falou, amém. Você vai entrar e vai até o fim com essa igreja e não vai trocar mais de igreja. Amém? Você que faz parte da Betesda, se for para você não ir até o fim com a Betesda, tem tantas igrejas em Piracicaba boas para você ir. Nós temos que ir até o fim com essa igreja. Ir até o fim com essa igreja.
Nós vamos alcançar Piracicaba, é para ir até o fim. Ir até o fim com a igreja tem a ver com entender que Jesus foi até o fim por nós e foi até o fim pela igreja, então eu tenho que ir até o fim pela igreja também. E tem a ver com ir até o fim com os pastores que Deus estabelece sobre ela. Se você não gosta dos pastores da Bethesda, manda bala, vai embora, vai procurar outra igreja que você gosta do pastor. Porque não tem como você ficar, ou você se arrepende e pede perdão, muda seu coração, acerta com Deus, não precisa nem procurar a gente, tá? Para falar que não gosta de nós. Ajoelha e pede perdão para Deus. Ou você resolve isso com Deus, ou você procura outra, porque não tem como você ir numa igreja onde você não gosta dos pastores que Deus estabeleceu sobre ela. Aqui não é uma empresa. Na empresa o cara, ele chega no cargo porque ele fez por merecer. Se ele pisar na bola, alguém tira ele do cargo e entra outro. Igreja, Deus estabelece pastores. Não é brincadeira de criança. Os pastores que estão aqui foi Deus que colocou, não foi homens que colocaram. Então você tem que gostar dos seus pastores. Você tem que ir até o fim com eles. Como disse o pastor Heron, é tão ridículo e trágico você ir para uma igreja, eu amo a igreja, mas não gosto dos pastores. É ridículo isso. Como que você ama a igreja e não ama os pastores que Deus estabeleceu sobre ela? Você é louco, maluco, doido? Eu preciso falar isso, gente. Porque assim, quem não está ou vai embora ou fica. A Bíblia, quando o apóstolo João escreve as suas 7 cartas às 7 igrejas, eu vou falar que isso é bíblico. Ele começa as suas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor dizendo assim: ao anjo da igreja X, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Éfeso. Sabe o que é o anjo da igreja, para você que não sabe? É o pastor. Isso quer dizer que o pastor tem asa? Não. Anjo é o protetor da igreja, é o guardião da igreja. Deus coloca pastores para proteger, guardar a sua vida, guiar você, pregar a palavra para você, direcionar essa igreja à visão. Então você precisa honrar aqueles que Deus coloca sobre ela. Então olha aqui para mim, ir até o fim com a Bethesda é honrar os pastores, é ir até o fim com seus pastores. Você não gosta do pastor Ricardo, você tem que mudar seu coração ou procurar uma outra igreja, porque essa igreja não é a igreja para você. Não é a igreja para você. Sabia disso? Ou você se ajoelha e fala: Deus, eu quero pedir perdão. Ou você procura outra igreja, querido, onde você ama o pastor. Porque como disse o pastor Heron, nós temos que ir numa igreja onde nós gostamos dos nossos pastores. Onde a gente até treme assim: o meu pastor, pastor Ricardo, fala lá, pastor Rodolfo, fala, pastor, vai ter outros, olha, o pastor está ali. Tem que ser assim. Vai numa igreja que você despreza os pastores, desonra, não gosta, fala mal. Cara, para com isso, se arrepende. Você está destruindo você mesmo. E em último lugar, ir até o fim com a igreja, preste atenção aqui, ir até o fim com a igreja tem a ver com algo, sabe com o quê? Com ir até o fim com os seus irmãos em Cristo. Você precisa até o fim com os seus irmãos em Cristo. Quem não quer ficar com a gente, deixa não ficar. A pessoa não quer ficar, deixa ir embora. Ninguém pode ficar na igreja obrigado. Ah, ele saiu. O cara quis sair, não quer, não gosta da igreja. Vai embora, vai, que Deus abençoe. Procure outra, que seja feliz, abençoado. Tem que gostar dessa igreja para ficar nela. Nós não estamos de brincadeira. Nós estamos, como ontem o Danilo estava falando lá para o live, nós não estamos de brincadeirinha de igreja, de alcançar de brincar de igreja. Nós estamos numa missão de alcançar Piracicaba. Tem que amar essa igreja. Tem que amar tudo que é feito aqui, o louvor, tem que amar os meninos do multimídia, tem que amar as irmãs que servem, tem que amar os supervisores dessa igreja, tem que amar tudo que é feito aqui. Se você não ama, fala mal. Meu, para com isso. E você precisa ir até os seus irmãos, não aqueles que querem ir embora, não gostam da igreja, mas aqueles que saíram porque estão fracos. Mas aqueles que saíram porque estão tristes, mas aqueles que saíram porque pecaram, mas aqueles que saíram porque estão tristes consigo mesmos. Nós temos que ir até o fim por esses. Nós temos que ir até o fim por eles. Nós não podemos desistir desses. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor. Nesses minutos que nos restam, se arrependa. Acerta seu casamento, acerta seu relacionamento com Deus, acerta seu relacionamento com a igreja Batista Bethesda, ou com a sua igreja, que não é essa talvez. Eu queria fazer 2 convites nessa noite. O primeiro convite que eu quero fazer
É para você que precisa entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Olha, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso de Deus, eu entendo que eu preciso de Deus na minha vida. Alguém aqui nessa noite, faz um aceno com a tua mão. Eu quero orar por você. Alguém aqui, faz um aceno com a mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Faz um aceno com a tua mão. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Todo mundo com os olhos fechados. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus e falar: eu preciso dele na minha vida? Tem alguém aqui? Eu quero orar por você. Deus te abençoe.